Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula de língua portuguesa. Esta é a aula de número 17 e o nosso conteúdo hoje é pronomes demonstrativos e pronomes possessivos, ou seja, nós iremos estudar mais dois grupos dos pronomes, já que anteriormente nós estudamos os pronomes pessoais de caso reto e os pronomes pessoais de caso oblíquo, e agora nós vamos estudar os pronomes demonstrativos e os possessivos, tá certo? Então anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu no seu caderno e vem comigo aprender um pouco mais de língua portuguesa. Então, gente, você sabe apontar alguma objeto no espaço? Você sabe dizer, olha, aquela janela, este, este, como é o nome disso aqui? Este artesanato, esse outro artesanato. E aí, gente, vocês sabem apontar? Então, por isso que eu pergunto logo para vocês essas perguntas, que é justamente para instigar vocês a responder essa pergunta já. Então, vamos lá. Gente, os pronomes, como a gente já estudou, são as palavras que podem ser usadas em lugar do nome a que ele se refere ou ainda o acompanham o nome qualificando de alguma forma. Então, os pronomes são aquelas palavras que primeiramente podem ser utilizadas no lugar de um nome, ou seja, substituir o nome, e pode substituir o substantivo, sobretudo, tá certo? Sobretudo quando é referente a ele, como também pode acompanhar um substantivo, agora exercendo a função de adjetivo, tá certo? Que vai qualificá-lo de alguma forma. Então, vamos estudar um pouco melhor agora os pronomes demonstrativos, tá certo? Então, vamos lá. Qual é a posição de girassol? Então, primeiramente, tá, antes de eu começar aqui, vamos olhar bem para essa imagem que nós temos aqui. Eu tenho um cara que está na cadeira de rodas e eu tenho uma mulher que está apontando um objeto. E este objeto é o quê? É um girassol. E o que ela diz? Olhe aquele girassol. Que é esse aquele, Daniel? Saberia me dizer? Sei, já que o olhe é um verbo e girassol é um substantivo, eu vou ter ali o aquele como um pronome. Mas de que tipo? Demonstrativo ou possessivo? Vamos já ver. Então, agora nos interessa saber em qual posição esse girassol está. Ele está perto ou ele está longe da menina e do rapaz? Tá? Longe, né? Então, vocês viram que para um objeto que está longe foi atribuído o aquele. Entretanto, gente, agora, certo? Nós vamos ter a mesma menina e o mesmo cara, tá certo? Mas o girassol vai estar bem pertinho deles. E aí ela diz o quê? Olhe este girassol. E aí o que é possível dizer sobre a posição do girassol agora? Que este girassol está mais próximo dela, tá certo? E um pouco mais distante dele, tá certo? Mas comparado ao primeiro, está muito mais perto. E, gente, nós vamos ter agora o quê? O mesmo rapaz e a mesma moça, tá certo? E o mesmo girassol. Só que a posição em que este girassol está é relativamente perto, tá certo? Dos dois. Então, e agora? Qual é a posição do girassol? Agora eu já respondi, né? Está relativamente perto dos dois. E aqui, gente, foi utilizado o quê? Olhe este girassol. Então, para as coisas que estão muito próximas, a gente usa este. Do contrário, quando está relativamente perto, eu vou usar o que? Esse. E quando está muito distante, tá certo? Eu vou utilizar o que? Aquele. Essa janela que está atrás de mim, ela nesse momento está longe, porque se ela estivesse relativamente perto, ela estaria bem aqui, ó. Tá certo? E perto eu considero assim, do ladinho. Então, aquela janela, tá certo? Esta caneta, e aí eu vou botar bem aqui. Essa garrafa, tá certo? Então, olha as posições que estes objetos eles ocupam no espaço, tá certo? E aí, gente, vai entrar o nosso conteúdo, tá? E todas essas palavras, aquela, este e esse, né? São pronomes demonstrativos, tá? Então, na primeira oração, o girassol está longe de quem fala e de quem escuta. Já na segunda oração, o girassol está perto de quem fala. E por último, na terceira oração, o girassol está perto de quem fala e de quem escuta, tá certo? Relativamente perto.
É possível diferenciar a posição do girassol pelos termos destacados nas orações, que são chamados de pronomes demonstrativos. E o que são os pronomes demonstrativos, Daniel? Esses pronomes eles são usados para indicar a posição de objetos, pessoas ou palavras em relação a outras palavras. Como assim? Eu não entendi. Então, gente, quando eu quero apontar, indicar onde está determinada pessoa, tá certo? Objeto. Ou também, quando eu dizer dentro da minha construção textual, que a gente vai ver já já, indicar o que está mais próximo, o que está mais longe, tá certo? Eu vou utilizar do quê? Dos pronomes demonstrativos. E além da noção do espaço, tá certo? De indicar a posição, os pronomes demonstrativos também indicam a noção de tempo e organizam o discurso, como recurso de coesão textual. Então, essa questão de indicar a posição de palavras em relação a outras palavras vai entrar como organização discursiva, tá certo? E depois a gente vai para a noção de tempo. Então, vamos estudar um pouquinho melhor aqui. Então, gente, esses aqui são os pronomes demonstrativos, tá certo? Então, nós vamos ter os variáveis e os invariáveis. E aí, os variáveis, galera, vão se dividir em masculino e feminino, singular e plural, né? Então, eu vou ter este, esse, aquele, masculino, e os plurais, estes, esses e aqueles. Como também eu vou ter o singular e o plural. Esta, essa, aquela, estas, essas, aquelas. E os invariáveis que não se atribuem o gênero, tá certo? Vai ser isto, isso ou aquilo, tá certo? Então, vamos lá. Então, esses aqui, gente, são os pronomes demonstrativos, tá certo? Os masculinos sempre vão se referir a um substantivo masculino, tá certo? No singular e no plural. Vai depender do número, tá certo? E do gênero do substantivo a que estes pronomes irão se referir, tá? E da mesma forma do feminino, e os invariáveis vão ser para outras classes de palavras que não são substantivas, tá certo? Então, gente, os pronomes demonstrativos, agora nós vamos estudá-los em função do tempo. Como é que esses pronomes eles vão indicar uma noção de tempo dentro da nossa oração? Então, vamos lá. Observe este exemplo a seguir e veja como os pronomes demonstrativos podem determinar o tempo em alguns casos. Então, eu tenho esta decisão dos colegas foi questionada pela turma. E aí, galera, quando eu faço a reprodução deste enunciado, isso vai dar a entender o quê? Vai dar a entender que a decisão é recente ou será anunciada na sequência. Ou seja, quando eu digo assim, esta decisão dos colegas foi questionada pela turma, ou foi já dita, tá certo? Recentemente, ou será pronunciada, dita posteriormente em um tempo muito breve, tá? Então vocês perceberam que utilizou o quê? A forma esta, tá? E aí por que tá sendo esta? Porque decisão é feminino, tá certo? Mas se fosse assim, pronunciamento, né? O pronunciamento, este pronunciamento dos colegas, então seria agora este, não esta, tá certo? Então, embaixo eu vou ter assim, essa decisão dos colegas foi questionada pela turma. Então vocês percebam que eu troquei só o pronome, tá certo? E aí o que acontece? Entende-se que a decisão foi tomada em um passado próximo, tá certo? Foi dito assim em um passado muito próximo. Essa decisão dos colegas foi questionada pela turma. E quando eu digo assim, aquela decisão dos colegas foi questionada pela turma, entende-se que a decisão foi tomada em um passado distante, muito distante, tá? Então, se compara o esta, né, para um presente ou um futuro, o essa para um passado próximo e o aquela para um passado distante. Então, a gente vai ter aqui os pronomes demonstrativos como um pronunciador, no pronunciado não, é porque me fugiu a palavra. Me fugiu a palavra. Vai ter o pronome demonstrativo como um organizador do tempo, tá certo? Como determinante de qual tempo aquele discurso ele vai funcionar. Então vamos lá. Aí, gente, os pronomes demonstrativos em função do discurso, tá certo? Agora vamos ver como é que esses pronomes eles vão organizar a posição das palavras a que eles irão se referir dentro de uma oração, tá certo? Então, observe os exemplos a seguir e perceba como os pronomes demonstrativos determinam a organização do discurso. Então, tem assim, esta crônica fará uma crítica a todos nós. Então, refere-se a algo que será enunciado, tá certo? Então, eu digo assim, esta crônica, tá? Desculpa. Esta crônica é algo que será enunciado. E essa crônica foi a melhor coisa que o autor
produziu nos últimos tempos. Então, nos últimos tempos. E aí vai dizer o quê? Uma referência a algo que já foi citado. Então, tem essa função de tempo, tá certo? Entretanto, galera, aqui quando eu falo de discurso, tá certo? Em relação ao discurso, vai acontecer o seguinte. A notícia e a crônica apresentam algumas diferenças. Esta faz uma reflexão de um fato narrado, enquanto aquela apresenta ao leitor um fato atual sem julgamentos do autor. Esta e aquela fazem referência a termos que já foram citados. Como assim? Ó, vamos olhar. Esta, tá certo? Como é utilizado para termos mais próximos, né, de posição mais próximas, vai se referir à crônica. Por quê? Qual palavra, crônica ou notícia, está mais próxima de esta? Crônica, né? Enquanto, gente, aquela será para notícia. Por quê? Em relação à palavra aquela, quem está mais longe é notícia, tá certo? Então, notícia apresenta o leitor um fato atual sem julgamento do autor, enquanto a crônica, tá certo? Faz uma reflexão de um fato narrado. Então, a gente vai ver que os pronomes demonstrativos eles vão cumprir essa função referenciadora, tá certo? De referir. Então, esta para as coisas que estão mais próximas e aquela para mais longe, tá certo? E aí, gente, nós vamos ter aí o quadro por completo, né? Os pronomes, tá certo? Então, esse primeiro aí este, estes, esta, estas e isto, perto de quem fala, ou seja, a posição de onde esse enunciado vai ser dito e no tempo presente, como também esse, esses, essa, essas e isso é perto de com quem se fala, e aí vai ser no passado próximo, e aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo é distante de quem fala e da pessoa com quem se fala, um passado distante, tá certo? E aí, gente, nós vamos para os pronomes possessivos, tá certo? E aí nós vamos ter essa tirinha do Garfield. Eu sempre amo as tirinhas do Garfield, por isso que eu trago muitas tirinhas para vocês, tá certo? E eu tenho assim: você comeu as flores que eu comprei para minha mina. E agora, o que eu faço? Aí o Garfield responde, né? Pede para ela cheirar o meu bafo. E é complicado, né? O Garfield comeu as flores, o rapaz, como é que agora ele vai entregar? Gente, na tirinha ao lado, percebemos que o sentido se constrói a partir do momento em que se percebe que Garfield compara o seu bafo com o cheiro das flores, pois ele pensa que o aroma floral está na boca dele. O fato é que ele está enganado, né? O cheiro das flores não fica no hálito de uma pessoa, tampouco de um gato. Como ele informou que o bafo pertence a ele, utilizando de pronomes possessivos. Então, eu já explicar essa parte aqui de baixo, mas a parte disso é muito icônica, né? O gato imagina, o cheiro é meu bafo, eu comi as flores, tá? O cheiro tá aqui, né? Claro que não, tá certo? O hálito de uma pessoa não vai ser, não necessariamente dada pela coisa que a pessoa comeu, né? Se no caso de cebola fica, né? Mas de uma flor não. E aí, gente, como é que o Garfield informou que o bafo era dele, né? Ele utilizou de pronomes possessivos. Então vamos conhecer melhor esses pronomes possessivos. Então vamos lá. Observe as orações a seguir, certo? Retiradas da tirinha apresentada a vocês, que é a tirinha do Garfield. Você comeu, aí diz assim: você comeu as flores que eu comprei para a minha mina e pede para ela cheirar o meu bafo. Ambas as frases apresentam pronomes possessivos, os quais indicam que a posse da mina é do locutor da primeira frase, enquanto a posse do bafo é do locutor da segunda, tá certo? Então, ó, você comeu as flores que eu comprei para a minha mina. De quem é essas flores? Ou de quem é essa mina? É dessa pessoa que disse, tá certo? Está em primeira pessoa, tá certo? Então, a gente vai dizer que é do quê? Do locutor, tá certo? Dessa primeira frase. Então, a mina pertence a este locutor. E o bafo também pertence, tá certo? Ao locutor da segunda, né? Então, o primeiro é o dono do gato e o segundo é o Garfield, tá certo? Então, meu bafo pertence o bafo pertence ao Garfield. E os pronomes possessivos, galera, são aqueles que indicam que algo, coisa, pessoa, animal, mantém uma relação de pertencimento ou posse com outra coisa, pessoa, animal, tá certo? Então, o bafo, tá certo? Pertence ao Garfield e a mina pertence ao dono do... Assim, pertence não, ele namora com ela, né? Não é um objeto para pertencer. Mas, quando fala, minha namorada, quer dizer que ela namora com ele. Então, ele diz pra minha mina, tá certo? Então, essa mina pertence, assim, entre aspas, a ele. E, gente, os pronomes possessivos, tá certo? São determinados para cada pessoa gramatical pela
relação entre possuidor e coisa possuída, tá certo? Então, se tiver na primeira pessoa, tá certo? O enunciado vai ser meu e minhas, meu e minha, e os plurais, meus e minhas, tá certo? Meu para masculino e minha para feminino. Então eu digo assim, meu gato, o gato é masculino, tá certo? Então fica masculino singular, mas gatos fica meus gatos. E quando eu digo assim, gata, minha gata. E aí quando eu tenho gatas, é minhas gatas. Da mesma forma da segunda pessoa, teu e tua, tá? Então, quando tem a segunda pessoa, ei, tu disse que tua filha estava lá na brinquedoteca hoje, né? Aí quando diz assim, tu disses que a tua filha, porque é tua, certo? Porque tá em segunda pessoa, o enunciado, tá certo? Então é teu ou tua, teus ou tuas, tá certo? E terceira pessoa, tá? É seus e suas. E da mesma, aí eu termino no singular e vou ter o plural. Nosso, nossas, né? Nosso, nossa, ou nossos e nossas para a primeira pessoa do plural. Vosso ou vossa e vossos ou vossos para a segunda pessoa do plural. E seu e sua, suas para a terceira pessoa do plural. Da mesma forma da terceira pessoa do singular, tá certo? E normalmente, gente, o seu e sua são utilizados no português falado para se referir a algo que pertence a uma pessoa a quem se dirige em um diálogo, substituindo assim o uso de teu e tua. Então, gente, quando eu estou falando com outra pessoa, o certo, quando eu for usar o tu, é usar o teu e tua, tá certo? Como pronome possessivo. Mas, quando a gente está falando de um diálogo, assim, a gente nem percebe, a gente utiliza o seu e sua, tá certo? E isso é utilizado normalmente no português falado. Mas no escrito, galera, sobretudo quando pedir uma norma gramatical, vocês vão ter que colocar, se estiver em segunda pessoa, teu ou tua. Em alguns casos, o uso desses pronomes pode causar ambiguidade na frase. Ambiguidade é duplo sentido, tá certo? E para que isso seja evitado, pode-se usar os pronomes dele ou dela, tá certo? Que é justamente o quê? O de, né? O pronome, a preposição de, que funciona como algo que determina a posse, e aí que está contraída com ele ou ela, tá certo? Aí vamos olhar essa frase que tem ambiguidade. Camila entregou a Bruno seu caderno. E aí, a quem pertence o caderno? A Camila ou ao Bruno? Tá certo? Por quê? Camila entregou a Bruno seu caderno. Esse caderno pertence a quem, meu povo? É a Camila ou ao Bruno? Ninguém sabe. Mas bora lá consertar aqui. Se pudéssemos mudar a frase para Camila entregou a Bruno o caderno dela, ou Camila entregou a Bruno o caderno dele, nós saberíamos a quem pertence o caderno. E além de o pronome possessivo concordar com a pessoa gramatical, tá certo? Que é a pessoa primeira, segunda, terceira pessoa, ele concorda em gênero e número com o objeto possuído. Veja os exemplos a seguir. Camila emprestou para um colega o seu caderno, ou seja, ela emprestou para o colega o seu caderno, então o caderno está no masculino e no singular, então fica seu, e as suas anotações. Anotações está o quê? No feminino e no plural, e por isso que fica suas, tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? As atividades desta aula estão lá nas páginas 49 e 50, das questões 6 a 9, como também na página 52, questões 9 e 10. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.